para o nosso terceiro e último bloco aqui do programa É Pra Valer. Começa às 10 da noite aqui pela PUC TV. Você que chegou agora, seja muito bem-vindo. Você que está descobrindo agora, sorte sua, sorte nossa. E você que já está acompanhando a gente, obrigado por persistir. A gente promete melhorar sempre até você, até onde você puder nos aguentar, queridão. O negócio é o seguinte, vamos voltar com um assunto interessante. Rapaz, o Protógenes Queiroz, deputado, policial federal, delegado da Polícia Federal, entrou numa situação curiosíssima que ganhou fama nas redes sociais essa semana, que ganhou destaque e polêmica, foi motivo de riso e um debate, um ensaio de debate. Existe um filme, um lançamento de um filme americano, está nos cinemas brasileiros, chama Ted. Ted nada mais é que um ursinho. Um ursinho de um sujeito, aí ó, um sujeito que interpretado pelo Mark Wahlberg. Ele cresce e esse ursinho fica amigo dele, como era desde quando ele era pequeno. Só que o ursinho envelheceu junto com ele. E é politicamente incorretíssimo. Ele bebe, ele fuma, ele consome droga. A classificação desse filme é 16 anos, a direção, a criação desse filme, o argumento e a concepção do filme é de um cara chamado Seth MacFarlane, que é ninguém mais, ninguém menos, que fez alguns dos estándares hoje americanos de desenhos politicamente incorretos, como Family Guy, American Dad e por aí vai. Quem tem TV a cabo acompanha essa turma sabe que o negócio ali é pesadista, até que o horário é só da madrugada. Não passa no Cartoon. Não passa no Cartoon, não passa no Discovery Channel de jeito nenhum. Então, o Protógenes, voltando à história, pega o filho dele, que tem 11 anos, ó, o Protógenes, todo bonitão, passando alguma perna. A cara não tá boa, não. Passando a perna aí. A tua Protógenes, não é mole não. Sai daí, distrai, Protógenes. Sai daí, Protógenes. Aí, pronto. Aí, ele pega o filho, chama Juan. Chama o pequeno Juan para ir ao cinema, ele contou no Twitter. Ele tem 11 anos, ele leva 16. Chega lá, ele vê o que o ursinho Ted faz. Mas saiu de lá falando que vai ao Ministério da Justiça, vai ao Ministério da Cultura, vai fechar tudo, ele quer censurar, ele quer acabar com... Esse filme não pode passar em lugar nenhum. Isso é um absurdo, isso aqui que você está fazendo... Virou motivo de piada nas redes sociais por conta do escândalo que ele fez. E o pequeno Juan pra cá, o pequeno Juan pra lá. Detalhe, ele mesmo contou que o pequeno Juan sabia de tudo. Falei, não, pai, esse bichinho só quer saber de usar crack. Ele falou pro pai. Ele quis justificar. Ele quis justificar. Ele sabia. Por que tem 16 anos? Todo cinema que a gente vai tem lá a classificação etária, não tem? Ele quer fechar Ele quis justificar de ter levado um menino de 11 anos para assistir um filme de 16, uma criança de 11 anos não deve assistir um filme para um jovem de 16. Assim, se for assistir, tem que assumir, tem que arcar com as responsabilidades. E o nosso Protógenes, nosso é exagero, grande nome, ele está querendo justificar o fato de ter levado o filho para assistir um filme que era para jovens de 16 anos. Ele ficou ter guardado a imbecilidade dele só pra ele, pra família, né? E para as coisas que ele já apronta. Né? Já tem muito, né? Eu acho assim, sobretudo, não separar o que é a vida pessoal da vida política. É um abuso de poder, ele está querendo... Ele proibiu o filme, a exibição. Por quê? É um fato, primeiro, da exibição da própria família. O outro lado é o exagero de não ter cumprido uma regra, inclusive, que já está aí. Foi muitos anos de luta para poder... Nós temos a classificação, organizar. Isso não é uma luta fácil, né? E agora vem O Protógenes vai querer que um sensor, vai querer que um sensor fique em cada cinema para avisar lá na porta, não entra. Talvez que ele recorra ao Dadá para vetar esse filme. A maldade do Filemon encerra o assunto. O Dadá não avisou a ele que falou assim, não vai lá. Vale esse. Ô Chico, não vai lá que o negócio tá esquisito. Muito bem. Tá aí, você fica com esse pensamento do que o sujeito pode fazer em âmbito privado, como nossos convidados falaram aqui, do que quer transformar numa luta campal de todos e querendo censurar Posso Pode. sugestão? É deputado, né? Ele é Deputado. Deputado, ao invés de lutar para proibir um filme, tente levar exibições de cinema para cidades, para crianças que nunca puderam assistir um filme em tela grande, que nunca assistiram um filme em 35mm. Eu acho que perto da sua casa, que perto das nossas casas, existem muitas crianças que nunca tiveram oportunidade de entrar no cinema.
Ao invés de proibir, ao invés de limitar o acesso, tente ampliar o acesso. Você vai ganhar muito mais com isso. E se você até aprofundando essa questão, Kozak, dando essa ideia, ele foi eleito pelo PCdoB, um partido que tem uma visão, perfil, né? Ou deveria ter uma visão ideológica muito definida, muita acuidade. Né? E ele, de repente, se escandalizou pelo fato do filhinho dele, e eu falo sim com ironia, filhinho, né, protegido, ver um urso usando droga, um urso fazendo sexo aí, como não sei o que, um urso... Será que não era hora de explicar para o filho dele, para ele, ou para ele usar o mandato dele, para perceber que meninos da idade do filho dele, de 11 anos, já estão, não tendo acesso a filme, mas vendo nas ruas, estão fazendo uso do crack, estão fazendo uso da maconha, que estão atuando como chamado aviãozinho. Será que não é hora de ter um debate mais sério do que o meu filho, na minha família, foi violado porque esse filme é uma agressão? Faça-me o favor, Protógenes. Vamos falar do assunto que eu prometi do bloco passado, do Vladimir Herzog. Nós falamos sobre direitos humanos e sobre tudo isso, então nós estamos tentando lutar aqui em Goiás para que não aconteça situações como essa que aconteceu em São Paulo, um caso clássico, aconteceu com o Brasil, mas que depois de 38 anos houve uma reparação muito importante, porque o juiz Márcio Martins Bonilha Filho, do TJ de São Paulo, terminou a retificação do atestado de óbito do jornalista Vladimir Herzog, que foi morto nos porões da ditadura militar em outubro de 75. Você está vendo o Herzog aí na tela enquanto eu estou falando. Com essa decisão, a morte do jornalista será modificada do que era antes como asfixia mecânica, ou seja, ele se matou. Foi essa explicação que os brilhantes militares deram à época. Ele tinha se suicidado na carceragem para morte, aspas, morte que decorreu de lesões e maus tratos sofridos na dependência do 2º Exército de São Paulo, DOI-COD. A recomendação de modificar o atestado foi decidida pela Comissão da Verdade, nós falamos aqui na semana passada sobre ela, de forma unânime, no dia 27 de agosto. A versão dos militares era de que o ex-diretor de jornalismo e TV Cultura havia cometido suicídio. Muito bem, o jornalista, só para historiar esse episódio, o jornalista compareceu no dia 24 de outubro de 75 para depor no Exército. No dia seguinte foi apresentado como morto por enforcamento. Ele chegou lá, pois não, quer saber de uma coisa? Eu sou o Morgantini, vim falar. Aí eu passo a noite prestando depoimento e resolvo me matar. Parece absurdo para você, mas foi isso que 38 anos atrás falaram e queriam que todo mundo acreditasse. Deputado Mauro Rubem, rapidamente sobre esse caso, porque até envolve uma luta que não é nem da nossa geração, mas o senhor acompanhou bem mais de perto, não sei a relação que teve com esse episódio. Próximo, chegamos próximo. Imagino que sim. É uma vitória da Comissão da Verdade, uma vitória de algo que nós ficamos muito tempo protelando para encarar, que é saber o que aconteceu de fato. Né? Exato. E é isto que nós vamos desfazendo esse período. O Brasil, aliás, nós de Humanos falamos o seguinte, nós estamos no ano 2 da democracia, nós tivemos aí 24 anos, né? De 64 a 85, 21 anos. Temos 21 anos de ditadura e de 85 para cá, então praticamente nós estamos com 2 anos aí, né? Tirou os 21 de lá, mais 21, então nós estamos com um período muito pequeno de democracia. E ao fazer essa correção, né, reparar isso, passar a verdadeira versão para a sociedade, nós estamos construindo uma outra sociedade, e fazendo justamente, no caso que a gente fala, claro, prevenindo que futuramente situações como essa volte, porque lembramos bem um episódio, né? O Herzog, que tinha uma função jornalista, uma função brilhante, ele fazia apenas, vamos dizer assim, informava o que acontecia no país, né? E ele informava o que acontecia no país de um golpe militar que usou a estrutura, que prendeu, que maltratou, que torturou, que desapareceu, que matou pessoas, né? E que levou a sequelas irreparáveis. Então, e isso tudo, ao ter parece uma coisa assim, esse atestado de óbito não era uma coisa assim, não. O fato é que desmente todo um discurso que até hoje, né, vocês estão vendo aí a tentativa do pessoal já aposentado das casernas aí, constituir uma comissão, na verdade, paralela. Paralela. Da contra-verdade. Né? Quer dizer, da verdade, para manter a mentira que eles falaram ao longo dos anos. Então isso é importante, porque ela tem tudo a ver, Morgantini, hoje com esses casos de torturas que a gente relata aqui. Então, infelizmente, os nossos policiais, eles não são
né? Eu vou até usar a expressão de um policial que me falou, que eles são preparados na academia como cachorro louco para morder na sociedade. Para atacar. Para atacar. Deputado. E isso precisa ser mudado. E essa verdade precisa ser vista e mostrar que isso está errado. Nós não queremos uma polícia que não seja ativa. Agora não significa que ela tem que ser inimiga da sociedade. Quem tem que ter medo da polícia são os bandidos, não a população. Basicamente é isso. E na verdade não é história de medo, nada. Nós temos que montar uma estrutura de vigilância permanente, cada vez mais intensa, para a gente proteger a sociedade. A verdade é que nós, voltando a esse assunto da Comissão da Verdade especificamente, é que a impressão que nos dá é que nós, brasileiros, a nação brasileira, na América do Sul, com esse histórico semelhante que nos une nessa história política de golpes militares, ditaduras, nós ficamos devendo isso. Nós somos a única nação que ficou devendo, porque os países da América do Sul fizeram suas comissões e sem esse negócio de, olha, não vamos mudar nada, vamos só, quer dizer, então não é comissão da verdade nenhuma, se não é para... fica com medo. Não, vamos encarar aqui, não tem essa história de comissão da verdade paralela, vamos ver o lado do militarismo do exército. Não, o lado do exército já foi dado. Nós no Brasil ficamos 20 anos vendo o lado do militarismo e não tem por que manter uma anistia que foi instituída lá atrás quando não se tinha outra opção. Não tinha outra opção. Ou era isso ou era cacetada, né? Ou era. Vamos falar. Aliás, só completando, quer dizer, vocês falaram aqui, eu tô, pode achar até estranho, eu estou satisfeito com a posição que o tribunal está discutindo hoje, o TSE, o STF, discutindo a questão de corrupção política, o julgamento, inclusive nosso do PT, aqui eu sou do PT e assumo a nossa verdade. Mas o próprio STF recentemente negou o que é chacota internacional, a necessidade de discutir a nossa lei de anistia. Nós tivemos aí uma tentativa da OAB para poder reparar a lei da anistia, que foi aprovada, como bem disse aqui há pouco, o Filemon, e ela, no entanto, o STF negou isso. Quer dizer, nós vamos ter, o Brasil já está virando chacota internacional por essa decisão do STF. Deputado, deixa eu entrar no nosso último assunto, nós temos mais alguns minutos e eu preciso trazer esse assunto, que é o bafafá político no estado de Goiás, algumas eleições, aliás, eleições mornas nas principais cidades, mas em Catalão, de repente, roubou-se a cena porque um escritor chamado Cristiano Silva foi preso por determinação do juiz André Luiz Novaes Miguel, num lançamento no campus da UFG de Catalão, e o livro dele é baseado na Operação Ouro Negro, tem uma peculiaridade, mas ele foi preso por conta de um livro. Essa é a primeira impressão. A segunda impressão, a segunda informação que aparece é que ele fez um livro, sim, encomendado, no momento político, usando de um candidato para protagonizar e usando principalmente informações que foram já, previamente, antes dele fazer o livro, já foram anuladas e desqualificadas pela justiça. Mesmo assim, insistiu-se em fazer um livro e fazer um lançamento num momento político efervescente, com a reta final de uma eleição já complicada, já envolvendo justiça, já envolvendo candidato impugnado, envolvendo candidato ficha suja em Catalão. Filemon, você que está acompanhando a política do Estado, Tribuna do Planalto, aliás, queria abrir espaço, você fala um pouco da Tribuna também. Você acompanha isso? Que informações você traz de Catalão dessa história do Cristiano? Pois é, Morgantini, a Tribuna faz uma cobertura, tenta fazer a mais ampla possível das eleições no Estado, cobre Goiânia, Anápolis, toda a região metropolitana, também cobre o Sudoeste, as principais cidades. Nós temos sempre trazido as informações. O site, antes de você começar a falar, o site do Tribuna? www.tribunadoplanalto.com.br. Ou então na banca vai lá, a moda antiga também. Tem isso também, ainda, viu? Também ainda tem, ainda existe. Não esquece não. Estamos lá, sexta-feira, fechou o jornal até de madrugada, aquela coisa toda. Enfim, mas a Catalão é uma disputa muito complicada. Muito difícil entre o presidente da Assembleia, Jair Alceba, e o ex-prefeito e presidente do PMDB, Adib Elias. Então, eu assim, a priori, eu acho lamentável prender jornalista por lançamento de livro e tal. Agora, o rapaz fez um livro, primeiro que ele não é jornalista, né? Tem que colocar esse ponto, ele trabalha como jornalista, ele não tem formação acadêmica. A outra coisa é que, aquilo que você disse, ele fizeram um evento político praticamente para ele lançar livro. Estão doando o livro lá aos montes, aos milhares.
estão fazendo uso político eleitoral. E aí foi um juiz eleitoral que determinou que ele fosse à delegacia prestar um depoimento. Ele não foi preso, ele não foi algemado, nada disso. Foi uma... condução coercitiva. Condução coercitiva, esse é o termo. Ficou famoso, inclusive, com a Operação tem muita gente bacana na condução coercitiva. Exatamente. Então, eu acho aquilo, no mínimo, a gente tem que tomar cuidado, porque é uma eleição muito, muito complexa, muito difícil, e o Vale Tudo eleitoral que a gente assiste aí às vésperas das eleições é uma coisa impressionante. Deputado Mauro Rubem, tem como fazer um paralelo a um caso que eu e o Filemon acompanhamos bem de perto, eu particularmente vivenciei, não lembro se o Filemon estava lá. Sim, em 2002, com o dossiê K, quando foi distribuído o livro e a polícia estava lá batendo todo mundo, arrebentando todo mundo e tomando o livro da mão do estudante. Tem como fazer um paralelo em relação aos dois? A ação seguinte fechou a rádio na época. Não tem, são fatos distintos, diferentes, né? Eu pessoalmente acho que, em hipótese nenhuma, deve ter a prisão de livros, né? Porque naquela época eu imaginava eu pensava também como é que ia pegar algemar um livro, né, naquele dossiê K ali, era uma coisa, né? Acho que não. O autor do livro aí, o Cristiano, ele procurou a Comissão de Direitos Humanos, relatou o que estava sendo ameaçado, nós tomamos providências, aí no nosso caso nós questionamos e informamos inclusive as autoridades e os próprios suspeitos, porque foi colocado, né? E avalio que realmente nós precisamos fazer uma grande reforma política eleitoral no país. Nós temos situações assim diversas. Eu pessoalmente, do PT, em Catalão, nós apostávamos muito no candidato próprio do PT em Catalão, até para poder quebrar essa situação, mas infelizmente o partido achou por bem fazer por pressão, não foi nem... foi por pressão, fazer com que o PT ficasse aliado do PMDB lá. E esse quadro todo é um quadro muito ruim, né? Até comentava hoje pela manhã com a minha esposa, que também teve um caso agora de Catalão, do menino que jogou pó de mico nos amigos, né? Sim. Nesse caso, eu acho que um quadro ali de disputa desse nível, que a política chegou lá em Catalão, até compreensível as crianças lá entrar nessa tensão, né? Outro dia teve fogos na casa de um dos candidatos. E já falaram que teve tiro, agora tem uma coisa grave, viu, Morgantini? Até para pegar esse paralelo, rápido aqui, né? Porque hoje, por exemplo, a prefeita de Sítio da Badia, situação da cidade que eu acompanho há muitos anos, estive na eleição de 2008 lá, não para fazer política, mas para mediar e para reduzir índices de homicídio entre eles. A prefeita está ameaçada pelo ex-prefeito, que é concorrente dela hoje. É uma situação grave. Agora, nós temos situação grave em Goiás, viu? Eu avalio que não é esse exagero de Catalão. Agora, nós temos situações graves, somente no Nordeste goiano. Neste caso... A política ainda sendo feita com arma, né? Uma coisa de coronelismo, sim. Coronelismo. Deputado, eu queria rapidamente que você deixasse os seus contatos. Nós estamos estourados com o tempo. Para falar com o Mauro Rubem, como é que faz? Olha, lá na Assembleia, Gabinete 32, né? Ou na nossa página, maurorubem.com.br, tem todos os contatos. E-mail, né? como falar? E-mail, deputado maurorubem.com.br. Maravilha. Estamos aí nas redes sociais, Twitter, Facebook, aí a gente procura responder a todos. E esse relatório nós vamos disponibilizar na nossa página. Quem precisar ler um documento, e até quero falar para o comandante da polícia, que nós fizemos um debate com uma outra emissora, muito ruim, por sinal, o debate, no sentido de que não houve uma produção das ideias, né? Espero que o comandante da polícia, a própria polícia, conteste o que nós escrevemos aqui, para poder ler, conteste, para poder conduzir a humanidade para a evolução. Maravilha. Filemon, para falar com você. Obrigado, Morgantini, pelo convite. Para falar comigo, @Filemon Pereira no Twitter ou filemon.pereira@gmail.com no e-mail. Filemon.pereira, Filemon com N no final. Com N de navio. Com N de navio.pereira@gmail.com. Fernando Kozak, obrigado. Para falar contigo. Para falar comigo pelo Twitter, @FKozak, C-O-Z-A-C. F porque Kozak tem com K, com C, com S. F Kozak, fala comigo. Vai ser um prazer responder. Só um sofá que, por favor, não mande mensagem. Tivemos uma pauta tensa hoje. Eu queria trazer você aqui para assuntos mais leves. Queria renovar seu convite para a semana que vem. Você topa voltar? Combinado. Tá fechado então. Meus amigos, hoje no Terremesso Cultural, assista o que vocês queiram assistir. Um beijo e tchau.